Algumas terras parecem ter sido lapidadas por algo muito maior do que a própria natureza. Algo que comanda uma espécie de magia, que vai além do domínio de qualquer ser humano. Terras que a gente só acredita que existem quando vê com os próprios olhos. E mesmo assim, vendo tudo de tão pertinho, às vezes a gente duvida da própria sanidade. No domínio do superlativo, a paixão por buscar cenários esplendorosos e viver experiências únicas quase perde o sentido, porque aqui não é necessário buscar desafios, belezas e experiências especiais. Nessa terra, o especial nos persegue, nos envolve e nos encanta sem parar. Somos atravessados o tempo todo pela força dos elementos e tocados pela resistência, resiliência e maestria que nós, seres humanos, desenvolvemos quando queremos domar o indomável. Bem-vindo à Terra dos Absurdos. Bem-vindo à Islândia. Aterrissamos na madrugada fria no aeroporto internacional de Keflavik, sudoeste da Islândia, e a 45 minutos da capital Reykjavik. Horas depois, pegávamos nossa campervan para realizar um sonho antigo. Uma campervan? Na Islândia? Pela primeira vez, num lugar bem pouco hostil. Aqui tem vulcão, terremoto, nevasca, ventania de arrancar a porta de carro. Assim... Tudo de bom. Receita maravilhosa. Tudo que a gente gosta. Nessa viagem, rodamos com uma casa sobre rodas. Uma van, onde dormimos e cozinhamos, tendo belíssimos cenários como jardim e alguns campings como base para pernoite. Dessa vez, só conseguimos conhecer o sul da ilha, como se só fosse uma palavra adequada para resumir tanta grandiosidade. Mesmo sendo a segunda maior ilha da Europa, com todos os atrativos que ela oferece e com a imponência deles, a Islândia é um país relativamente pequeno, quase do tamanho do estado brasileiro de Pernambuco. A diferença é que praticamente na mesma extensão de território, a Islândia tem cerca de 405 mil habitantes, enquanto Pernambuco
tem quase 10 milhões. Apesar disso, esse pequeno país não pede permissão para impressionar. Porque pequeno é uma palavra descabida na terra do extraordinário. E não é à toa que mais de 2 milhões de turistas chegam todos os anos, ávidos por conhecer nesse lugar um pouco da história do nosso mundo e viver as experiências deslumbrantes que só essa ilha de extremos pode oferecer. A Islândia foi colonizada pelo povo nórdico, mais precisamente vikings vindos da Noruega no século IX, e sobrevive no limite dos extremos. Mas a história da Islândia começa muito antes dos vikings. Ela nasce no fundo do oceano, onde as placas tectônicas da América do Norte e da Eurásia se afastam lentamente, deixando o magma subir e abrindo a dorsal mesoatlântica, que na parte islandesa se chama dorsal de Reykjanes, que rasga o país ao meio em alguns locais e pode ser vista, por exemplo, no Parque Nacional de Thingvellir, onde é possível até mergulhar entre elas. Nesse caldeirão, o feiticeiro tempo muda seu compasso e pulsa no ritmo do coração da gente. Ele se dobra, se dissolve, se reescreve no vento frio que passeia pelas paisagens, no vento quente que atravessa os vales vulcânicos e na luz que insiste em pintar o céu, desafiando a noite gelada e sua escuridão infinita. Essas forças duelam no tempo da Terra, que respira sob mares de lava. As estradas se desenrolam como se fossem uma grande linha da vida, com suas bifurcações, atalhos e desvios, e se transformam sem parar diante dos nossos olhos. E entre as belezas, cruzamos ingênuos essas estradas, sem saber que elas fazem parte da busca mais incansável de todas. A nossa busca por nós mesmos. As montanhas que intercalam com as planícies são cenários que resistem à força brutal dos elementos para perpetuar a história de um mundo que prova, em cada paisagem, que é possível reviver, recomeçar e florir de novo. Que a destruição é passageira e que ela traz consigo algo de divino, porque ela é, em sua essência, transformação. E essa transformação fica bem clara no solo avermelhado, onde repousa uma marca muito antiga, localizada no circuito mais turístico da ilha, o chamado Círculo Dourado. A cratera Kerith nasceu há 6.000 anos. Depois de uma erupção, a câmara de magma esvaziou e, sem o suporte do magma por baixo, o cone vulcânico perdeu sustentação e o topo afundou, criando a caldeira que vemos hoje. Ela é a prova viva de que a dor sempre passa e deixa marcas para lembrar que, apesar do caos, tudo pode se transformar em beleza. A Islândia está, a todo momento, tentando explicar o inexplicável. Provar que o belo sempre nasce do encontro inevitável entre os extremos. Fogo e gelo. Barulho e silêncio.
inércia e movimento, destruição e renascimento. Diante de tanta coisa para ver, a gente perde a noção do tempo e da fome também. Na nossa casa sobre rodas, preparamos o combustível para continuar a viagem daquele dia. A alguns quilômetros da cratera, ainda no Círculo Dourado, o som de Gullfoss vai chegando como o de uma forte chuva de verão que desce da montanha de rompante. É possível chegar bem pertinho da queda de Gullfoss, mas não sem cuidado redobrado e roupa impermeável. O rio aqui despenca em 2 etapas, como quem precisa aprender a cair antes de se entregar por inteiro. Além da força da queda, a água aqui conversa com as rochas e preenche o ar com muita névoa e ruído. O sol, quando aparece, pinta na paisagem uma dança mística, tendo como coadjuvantes vários arco-íris de diversos tamanhos e intensidades. De frente para essa natureza bela e terrível, fica fácil entender que cair não é o fim. E que há quedas que falam da beleza da superação. Estávamos cansados e precisávamos ainda trabalhar um pouco e descansar. Encontramos refúgio no camping em Selfoss, cidadezinha próxima ao Círculo Dourado. No dia seguinte, percorremos um trecho da Ring Road, a estrada 1 que circula toda a ilha. E 70 quilômetros depois, chegamos à emblemática Seljalandsfoss. Lindo demais. Diferente de outras cachoeiras da Islândia, essa é possível atravessar por trás, caminhando por um corredor de pedras escorregadias, camuflado pela cortina d'água dessa belíssima queda. No auge de sua imponência, as águas chegam ao chão rugindo alto e se espalham por dezenas de metros ao redor. Bem ao lado, existe outra pequena queda, chamada Glirabui, que fica escondida em uma fenda dentro de um cânion. É praticamente impossível sair de Seljalandsfoss sem ser tocado pelos respingos das águas que despencam dos rios, formados pelo degelo das geleiras milenares que repousam nessa parte gelada do nosso planeta. A 30 quilômetros dali, a imponente Skógafoss, com seus 60 metros de queda livre, joga precipício abaixo um véu de água que mais parece uma parede de cristal. Skógafoss é uma das cachoeiras mais emblemáticas e fotografadas da Islândia. Reza a lenda que um viking chamado Traci teria escondido um baú cheio de ouro atrás da cortina d'água dessa cachoeira. Quando os moradores tentaram recuperá-lo, o baú desapareceu, mas conseguiram arrancar uma de suas argolas, o chamado Anel de Traci. Parte desse tesouro está exposto hoje no Museu da cidade de Skógar.
Mas diante da elegância harmoniosa de Skoafoss, percebemos que o verdadeiro tesouro aqui é a sensação de pequenez diante da inexplicável grandiosidade da natureza. Skoafoss exige de nós a ousadia de estar ali por inteiro, plenamente presentes frente a algo que nos supera por completo. Diante de Skoafoss, começa a fazer sentido a existência de algo muito maior que aquilo. Maior que todos nós. Parece um indigente. É que dirigir essa ventania, a mesma parede, está sendo bem difícil. Toma o volante da tua mão. Chegando à costa, subimos até Dir Holaí, um penhasco monumental de onde se vê toda a planície ao redor com as montanhas geladas ao fundo. Um grande arco de pedra natural se projeta sobre o Atlântico e serve de lar para muitos pássaros e, quem sabe, para muitas criaturas mágicas também. Como o nome islandês sugere, o arco parece uma porta aberta para o vento, que passa cantando e trazendo notícias de tempos que não existem mais. No alto, um farol branco e solitário vigia o horizonte, resistindo bravamente ao vento que sopra firme e sem parar. As aves marinhas sobrevoam um penhasco em bandos ruidosos, porque nessa pontinha do planeta, o selvagem e o belo são inseparáveis. Entre os meses de maio e setembro, é aqui que os puffins fazem seus ninhos e os penhascos ficam lotados dessa espécie tão fotogênica. Dir Holaí não foi o lugar da Islândia pelo qual meus olhos se apaixonaram. Mas foi ele, sem dúvida nenhuma, o escolhido do meu coração. Nos momentos de confusão, é para cá que trago o meu pensamento. É aqui que a minha alma se liberta, solta no vento, voando com as aves, gritando para o mar. Porque aqui temos a impressão de estar no limite do mundo, na borda do nada. Há nesses penhascos alguma magia de liberdade e vastidão que parece acalmar a gente, provando que a tranquilidade reside além do caos. Como se já não bastasse o tanto de extraordinário que vimos até aqui, chegamos logo depois a uma praia de areias negras, águas revoltas e beleza um tanto excêntrica. A perigosa praia de Reynisfjara é uma das mais impressionantes que eu já vi. Famosa por suas ondas traiçoeiras que chegam de repente, ela impõe respeito e não perdoa os abusados, e já ceifou muitas vidas. O contraste da areia negra com o branco da espuma das ondas que arrebentam na praia e as colunas de basalto, eretas como se fossem órgãos de pedra, dão a esse lugar uma atmosfera quase extraterrestre. É preciso cuidado para entrar na bela caverna dessa praia, pois a alta da maré
deixa o visitante totalmente exposto aos caprichos do gelado Oceano Atlântico Norte. Reza a lenda que os pilares do mar dessa praia seriam trolls petrificados pelo sol. Conta-se que eles tentaram arrastar para a costa um grande navio, aproveitando a escuridão da noite. Eles lutaram contra a força das ondas, tentando puxar o navio até a praia. E quando a primeira luz da manhã apareceu no horizonte, os trolls e o navio foram imediatamente petrificados, ficando congelados para sempre nas formas que hoje os islandeses chamam de Heinisdrangar. História ou mito, pouco importa. Ela conta que nem toda beleza é suave. Muitas vezes ela é brutal, intensa, indomável. Perto daquele show da natureza, encontramos o camping para o repouso do dia. Foi no pequeno vilarejo de Vik e Myrdal, de cerca de 640 habitantes, que pernoitamos para continuar conhecendo essa terra que há mais de 1.100 anos os vikings começaram a chamar de lar. Casas coloridas se abrigam entre as montanhas e o mar, e no alto de uma colina, a igreja da vila observa tudo em silêncio. Vik é um refúgio dos homens em meio à vastidão do absurdo. Um lembrete de que, mesmo em terras tão selvagens, o ser humano se cria e prospera. Agora a gente está aqui em Vik, a igrejinha de Vik, ó, uma gracinha. E a cidade lá atrás. Acabamos de fazer um almoço, já almoçamos. A van aqui atrás. E vamos pegar a estrada já já. Aquilo ali é uma geleira. Esse aqui também. E aqui é o mar. E aqui é nós. Em Vik. No dia seguinte, pegamos a Ring Road sentido leste. O horizonte vai aos poucos sendo dominado pelo branco infinito da Vatnajökull, a maior geleira da Europa. Dela descem línguas de gelo que se estendem pelas montanhas até quase tocarem a estrada. São rios congelados, testemunhas da última era glacial, que lutam para sobreviver a todo custo no Novo Mundo. Cada rachadura, cada tom de azul profundo dessa geleira carrega séculos de memória aprisionada, um verdadeiro livro de história a céu aberto. Vatnajökull viaja conosco, observando em silêncio o carro percorrer seu território e o encantamento criar raízes em nós. O vento frio desce embalado da geleira e briga com o calor aconchegante do sol. Elementos que, assim como a vida em qualquer uma de suas formas, se complementam e coexistem suportando suas diferenças. E quando eu achei que nada poderia ser mais bonito do que tudo que já havíamos visto até ali, chegamos ao fim da nossa jornada, desembocando na Lagoa dos Glaciares de Jökulsárlón. Um lago onde icebergs se desprendem lentamente da geleira e ficam flutuando como gigantes adormecidos nas águas geladas até chegarem ao mar. Gelado. Muito gelado, muito gelado.
Essa lagoa é a mais profunda da Islândia, com quase 300 metros de profundidade. Alguns icebergs brilham em tons de branco puro. Outros se desnudam, ganhando a transparência das águas que os recebem. E outros ainda revelam camadas de um azul que a gente custa acreditar que é real. Aqui fica óbvio que a lei da vida se impõe a tudo e a todos, e nos obriga a lidar com a impermanência, mesmo do que aos olhos humanos parece eterno. Praticamente do outro lado da rua, o mar recebe esses mesmos blocos de gelo, que são banhados por suas águas geladas e por fim devolvidos à costa, criando um cenário que povoou os meus sonhos de viagem por muitos e muitos anos. A Praia dos Diamantes. Na areia negra, os pedaços de gelo transparentes brilham como se fossem diamantes espalhados ao acaso, e os fragmentos, quando tocados pela luz, cintilam como uma joia rara. É um contraste tão poderoso que, apesar do frio, a gente não se cansa de ficar ali e observar. Foi difícil deixar essa parte da Islândia, mas era hora de voltar. Pernoitamos sob os olhos da Vatnajökull, no camping mais bonito de toda a nossa viagem. (11 da noite, na Islândia, num camping aqui cujo nome é impronunciável, e ainda tem lá um solzinho no horizonte. Agradecidos pelo tanto de beleza e vastidão que experimentamos nessa ilha mágica que transforma lava em pedra, gelo em água, sombra em luz, dor em júbilo. Havíamos encerrado nossa jornada pelo sul da Islândia. E a cada instante, cada quilômetro percorrido, cada paisagem admirada, temos a nítida sensação de que estamos ouvindo a terra sussurrando com o vento o quanto ela é antiga e o quanto ela continua mudando, aqui, agora, bem diante dos nossos olhos. A beleza estonteante desse lugar extremo, o desafio de explorar o inexplorável e o desejo de prosseguir, seguindo a estrada da vida, era enorme, mas nosso tempo nessa terra encantada tinha acabado. Deixamos a Islândia para trás, mas não sem trazer um pouco dela dentro de nós. Porque quem cruza esses limites nunca mais cabe no si mesmo que ficou no passado. E nos meus sonhos, essa ilha extraordinária ainda tem seu lugar, e sempre terá. Porque no abraço gelado dessa beleza terrível, eu tive a certeza de que o mundo é muito maior do que a imaginação de qualquer ser encantado.